Olá, o Ministério Público quer que o governo do estado assuma imediatamente o hospital de base. Esse é um dos destaques do Unesp Notícias, que mostra também. Medicamento que ajuda na prevenção do vírus HIV é alternativa para tratamento. Na série Vida Robótica, o uso de robôs nas salas de aula. E você vai conhecer projetos artísticos desenvolvidos por crianças de escolas públicas de Bauru. A gente começa esta edição falando do HB. O Ministério Público Estadual entrou ontem com uma ação na Justiça pedindo que o governo do estado assuma imediatamente o hospital de base. A ação civil pública, movida pela promotoria, obriga o Estado a assumir o HB sob pena de multa diária de R$100 mil. O governo tem 3 dias para se manifestar. Os promotores afirmam que, com a falta de uma posição definitiva do governo, a ação foi a única saída para o caso. O melhor seria se o Estado tivesse agido e nós não tivéssemos que ter proposto a ação. O melhor seria que a ação tivesse... a solução tivesse sido apresentada pelo próprio Estado. Mas como nós estamos chegando no final do contrato da Associação Hospitalar, nós temos mais um mês e ainda há uma incerteza muito grande de quem assumirá o serviço, de que forma o hospital será atendido, e somado a isso, as comunicações que os funcionários fizeram sobre eventual demissão por parte deles, a suspensão já comunicada pelo corpo clínico do hospital, pedindo para que se saísse das escalas de trabalho. Tudo isso decorre da incerteza no que diz respeito ao que acontecerá com o hospital em dezembro, não no dia 28 de dezembro, mas a situação de dezembro. Na ação, os promotores pedem ainda que os serviços médicos da unidade sejam mantidos no hospital de base, sem a transferência de pacientes. A relocação desses pacientes que estão lá e a transferência da realização de unidades de hemodiálise para outras cidades causaria enorme prejuízo a toda a comunidade que ali necessita e traria também risco a óbitos. A ação tem pedido de liminar, ou seja, assim que o governo se manifestar, o base deve passar para as mãos da Secretaria de Estado da Saúde. Assumir os serviços médicos da unidade quer dizer, indiretamente, que o Estado também assumiria os funcionários e, consequentemente, a dívida trabalhista de cerca de R$14 milhões. Na mesma tarde, funcionários do hospital manifestaram insatisfação na Câmara Municipal durante uma audiência pública proposta pela Comissão de Saúde para discutir a situação do base. Com faixas e cartazes, eles chamaram a atenção para o descaso com o hospital. Nós estamos em sinal de luto, pedindo a nossa vitória. A gente espera trocar esta por uma faixa branca, que é a faixa da paz, com as nossas decisões na nossa mão. E a gente tem fé que a gente vai vencer. A audiência era para discutir os rumos do hospital de base, mas os principais agentes públicos envolvidos no processo não compareceram. A Associação Hospitalar de Bauru, o Departamento Regional de Saúde e o Governo do Estado de São Paulo não apareceram para trazer soluções para esses trabalhadores. Para o vereador Roque, a saída seria uma intervenção federal. O governo federal devia intervir no hospital de base, garantir o pleno funcionamento do hospital, garantir a manutenção dos empregos e elaborar um plano de curto, médio e longo prazo para a recuperação do hospital. Sanear o hospital, mantê-lo, num período em pleno funcionamento e, a partir daí, os entes do Estado discutir qual é a saída. Pedro Luiz Pereira, diretor de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, falou ainda sobre o interesse da administração municipal em fazer a gestão do base, mas deixou claro que a prefeitura não tem recursos para novos investimentos na unidade. Não há nenhuma previsão de investimento no hospital de base por parte do município. Por que isso? Em parte porque o município, nesta mesma casa, na questão de poucas semanas, a gente teve a prestação de contas dos municípios, e o município de Bauru já investe 35,22% do orçamento municipal em saúde. Passaram pela tribuna vereadores e entidades envolvidas no caso. A médica do hospital de base, Tereza Pfeiffer, defendeu os trabalhadores. O doutor Maturana muito bem se
têm trabalhado em más condições de trabalho, eles têm trabalhado sem os seus direitos garantidos. A fala da médica resume a preocupação dos funcionários com o futuro do hospital. Você quer saber o que eu sinto? Jogada. Eu acho que todos aqui sentem o mesmo que eu estou sentindo. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirma que ainda não tomou conhecimento da ação movida pelo Ministério Público. Diz também que o governo analisa como absorver as dívidas trabalhistas e estuda uma forma de aproveitar o quadro de funcionários e garantir que o atendimento continue. Sobre a ausência do Estado na audiência de ontem, a Secretaria diz que representantes do Departamento Regional de Saúde tratavam do mesmo assunto em uma reunião na capital. A Unesp, em parceria com a Secretaria de Educação, patrocinou 5 projetos artísticos desenvolvidos por professores da rede municipal. Tudo para que as crianças entendam a importância da arte. É correr na chuva, criança é... Desta vez não tinha lousa, caderno ou carteira. A aula dos estudantes do 5º ano da Escola Municipal Lourdes Kounag foi no Vitória Régia, ao ar livre. O anfiteatro virou uma tela de projeção. Em cartaz, um filme feito pelos próprios alunos. Com os compromissos que eu tenho, com todas essas responsabilidades. A atividade faz parte de um projeto da Unesp e da Secretaria Municipal de Educação, que escolheu e financiou 5 trabalhos, entre eles os vídeos que essa turma produziu. Depois de participarem de atividades de formação, os professores foram incentivados a levar a arte contemporânea para a sala de aula. A importância disso não só para o aluno da escola pública, mas para o professor da escola pública. Porque o professor, ele vem dentro de um trabalho assim contínuo, sem muita mudança na arte. E foi uma oportunidade que eles tiveram de observar que a arte contemporânea é possível de trabalhar com as crianças desde os pequenininhos. Nos últimos 3 meses, os alunos do professor Sérgio trabalharam com linguagem audiovisual. As aulas de artes não ficaram só na teoria. Os estudantes foram para as ruas, entregaram flores e barcos com mensagens. Tudo foi gravado. E nesta noite, o vídeo foi exibido como uma intervenção no Parque Vitória Régia. Hoje não dá para falar de arte sem falar de tecnologia, sem falar de hibridismo de linguagem, né? Então, essas crianças estão no 5º ano agora, estão fechando um ciclo. É importante que elas avancem, tenham um pouco de noção do que é arte contemporânea, quais que são essas estratégias, esses mecanismos que os artistas estão usando para se expressar hoje, para produzir sua arte, né? Então, essa oportunidade de estar trabalhando com tecnologia, com a linguagem audiovisual, eu acho que eu consigo abordar várias questões da arte contemporânea a partir desse trabalho. Os pais acompanharam a exibição e ficaram orgulhosos. Foi muito legal. Foi uma coisa espetacular. A alegria da garotada mostra que a atividade foi divertida e importante. Foi legal, uma atividade que nós estávamos aprendendo, que eu gostei muito. Tá muito bonito o projeto que o professor fez com a gente. Eu me senti alegre porque a gente fez trabalhos, plantou flor lá no meio dos jardins. Eu gostei. Depois da exibição dos vídeos, o Vitória Régia foi transformado em um grande jardim. Alunos de uma escola de educação infantil deixaram o parque mais colorido. Eles são da Escola Municipal Abigail Flora Horta e são pequenininhos, têm entre 2 e 5 anos. A confecção das flores e do jardim imaginário também foi um dos trabalhos selecionados. Com a ajuda dos pais e dos professores, as crianças montaram o jardim de cores primárias, trabalho que auxilia no desenvolvimento das crianças e traz bons resultados. Nós procuramos focar no nosso projeto conteúdos próprios da educação infantil, para garantir a participação efetiva das nossas crianças. Então nós procuramos envolvê-los de todas as maneiras. O processo é muito importante, essa vivência das crianças, esse contato deles com novos conteúdos, com novos conceitos. Esse processo, essa vivência é o que vai formando as crianças. Cerca de 60 crianças participaram das atividades e os pais mostraram felicidade ao ver a exibição do trabalho desses jovens artistas. É ótimo, não tem nem o que falar, né? Ver o resultado do que seu filho faz na escolinha, o interesse dos funcionários também em participar, em ajudar, é excelente.
Logo mais às 7h30 da noite, será realizada no SESC a cerimônia de entrega de certificados aos 5 professores idealizadores do projeto. E até às 6 da tarde de hoje, cerca de 3.500 advogados inscritos na OAB Bauru devem comparecer às urnas. A eleição é para escolher as novas diretorias na região e no estado. 2 chapas concorrem às eleições para a gestão 2013 e 2015. A atuação representa a situação e a participa a oposição. Nós entendemos que nós temos que dar continuidade ao trabalho que está desenvolvido e sempre buscar melhorias. Nós temos muito que melhorar porque a cada dia a advocacia enfrenta dificuldades, mas nós não podemos mudar o plano de governo que nós estamos tendo. A OAB chegou a um ponto dela ser insignificante na vida dos advogados, ela não agrega nada mais para os advogados. E os advogados, a sua grande maioria, aqueles que não são os detentores do poder, também são insignificantes na administração da OAB. Então a chapa participa veio justamente com esse propósito, para encurtar o caminho entre o advogado e a OAB. A previsão é de que os resultados das eleições da OAB sejam divulgados ainda hoje, até às 7h30 da noite. Ainda hoje, ao vivo, uma entrevista com Eliane Monteiro, coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS. Em pauta, a campanha Fique Sabendo. E já, no próximo bloco, você vai ver que a robótica pode ser usada nas escolas. Voltamos já! Bauru ganhou um novo centro de compras. Com 140 lojas, o Boulevard Shopping Nações vai movimentar a economia da cidade, com a criação de cerca de 1.500 vagas de emprego. O segundo shopping de Bauru foi inaugurado ontem, numa cerimônia que recebeu investidores e autoridades da cidade. A atriz Ana Furtado foi mestre de cerimônias do evento. Nesta quinta-feira, as lojas já estão abertas ao público. Já o cinema deve começar a funcionar só no ano que vem. O Boulevard Shopping Nações fica na rua General Marcondes Salgado, 1139. As lojas abrem de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, das 2 da tarde às 10 da noite. Será que os robôs podem ajudar estudantes em escolas e universidades? A reportagem de hoje da série Vida Robótica mostra que sim. A terceira reportagem da série Vida Robótica mostra um dos pilares do evento Robotic Strands, em Fortaleza, no Ceará. A aplicação da robótica na educação. A importância da integração com as matérias de sala de aula é mesmo o desenvolvimento integral do aluno. Eles não ficam só na parte de aprender, decorar e não saber para que aplica. Eles têm a vivência de que o que eles estão aprendendo em sala pode ser aplicado na vida, é aplicado na vida da gente. A robótica educacional é utilizada nas escolas com o objetivo de estimular a criatividade e a aplicação de conceitos de várias disciplinas, principalmente física, matemática e geografia. Para fazer até uma conta matemática, você usa um pouco da programação, que vem da robótica. E você usa a matemática para programar. Então, no dia a dia, você pode ver as coisas de uma maneira mais clara. Toda criança tem aquela curiosidade, né? Desde cedo eu estava mais para desmontar do que para montar as coisas. Batedeira, esses negócios, tá? Aí, então, ano passado, quando o Dimitri, que é nosso professor, veio lá na nossa sala e falou disso, eu disse, caramba, isso é bacana. Eu vejo a robótica não só como estudo dos robôs, não só como uma forma de aprender física, química, matemática, não só como aprender engenharia ou programar. Eu vejo na robótica uma oportunidade de aprender valores também. A robótica está na evolução do mundo, tá? No crescimento de toda a tecnologia que a gente tem no Brasil, que a gente tem em todos os países. Eu acho que a robótica aqui começa com uma iniciação para as pessoas gostarem mais da robótica e assim movimentar o futuro do país. Os robôs podem estimular a criatividade e a integração entre os estudantes. Por isso, escolas públicas e particulares em todo o país, aos poucos, vêm incorporando os robôs nos processos educativos. A robótica ela é essencialmente, de nascença, interdisciplinar. Ela consegue aglomerar ao seu redor a matemática, a física, a ciência, a língua. E quando a gente percebeu esse potencial, a gente começou a criar na escola um ambiente em que os professores e alunos juntos pudessem estar nessa grande troca.
eles querem desenvolver, eles imaginam trabalhos. Assim, a gente teve muita surpresa com trabalhos voltados para a utilização de um aluno deficiente que tem na turma, que tem baixa visão, entendeu? Um outro aluno que pensou numa bicicleta que pudesse ser iluminada à noite para segurança, mas sem utilizar energia elétrica, usando energia eólica. Então, assim, a criatividade e o interesse deles é muito grande. Que problema você vai solucionar com o uso da robótica e da tecnologia? Então, na hora que tem uma pergunta, você tem um aluno que abre no aluno o desejo de resolver aquilo. E quando esse desejo é aberto, abre o desejo de aprender, abre o desejo de troca. Sai do pedestal, a gente vai pesquisar junto com o aluno, que o educador tem que aprender a aprender nessa nova forma e, consequentemente, o aluno vem junto com ele. Em algumas escolas e universidades, os alunos são estimulados a produzir seus próprios robôs e mostrar suas ideias em congressos e eventos como Robotic Strands. Nosso projeto é a bengala de sensores, que é uma bengala adaptada aos deficientes visuais. Tivemos a oportunidade de entrevistar 20 deficientes, todos eles com várias ideias, gostaram muito do nosso projeto, da iniciativa que tivemos de ajudá-los. Esses encontros promovem a troca de conhecimento entre estudantes de todo o país. Além de facilitar os meios de produção e a vida cotidiana, a robótica tem se mostrado um ótimo elemento lúdico para mobilizar a educação. E amanhã, a série Vida Robótica mostra como as empresas têm investido na robótica educacional. A Editora Unesp completa 25 anos e, para comemorar, traz 2 exposições para o campus de Bauru. Os visitantes também vão poder conferir livros do catálogo da editora. A exposição Edição Fora de Série apresenta 15 livros da Editora Unesp, que foram transformados em obras de arte por alunos do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo. A segunda exposição, com o título Impresso no Brasil, traz painéis com fotos que contam a história do livro no Brasil, os 200 anos de leitura no país, além dos 25 anos da Editora Unesp. As 2 exposições podem ser visitadas até esta sexta-feira, na seção de graduação da FAAC. No local, também há um estande com títulos da editora vendidos com 50% de desconto. As temperaturas continuam altas em Bauru e as chances de chover baixas. Veja mais detalhes na previsão do mapa. Faz sol no estado de São Paulo, mas pode chover a qualquer momento na região oeste. Um sistema chamado de convectivo se formou na madrugada e traz nebulosidade a todo o estado. Em Bauru, o tempo deve permanecer estável hoje e amanhã. A umidade do ar agora é de apenas 33%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. A máxima hoje em Bauru foi de 33 graus. Amanhã a temperatura segue estável. Em Piratininga também pode chegar a 33. Em Agudos, a máxima deve ficar em 32 graus. No próximo bloco, vamos falar sobre a campanha Fique Sabendo, com a coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS, Eliane Monteiro. Voltamos já! Esta semana é realizada em todo o estado de São Paulo a campanha Fique Sabendo. O Centro de Testagem e Aconselhamento de Bauru faz testes rápidos anti-HIV em quem tiver interesse. E agora a gente fala mais sobre essa campanha com a coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatites Virais, a enfermeira Eliane Monteiro. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Nós que agradecemos também a oportunidade. Eliane, qual que é a diferença desse período de campanha em relação ao que o Centro de Testagem já faz ao longo do ano? Bem, é um centro de testagem e aconselhamento. Então, além do HIV, nós fazemos testes para sífilis, as hepatites B e C. E também ações extramuro de divulgação do próprio centro de testagem e de ações de prevenção com a população mais vulnerável.
E por um mesmo exame é possível identificar todas essas doenças? Não, seriam testes rápidos, mas cada um para seu agravo, né? Exclusivo para... Nós temos o por HIV, para sífilis, e o de hepatite B e de hepatite C. Esse teste rápido de HIV demora quanto tempo, mais ou menos? Na nossa concepção, como nós temos que fazer uma abordagem pré-teste e depois o procedimento em si, mais uma abordagem pós-teste com o resultado, vamos dizer de 30 a 40 minutos. É rápido, bem rápido mesmo. É bem rápido. Eliane, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode chegar lá ao centro de testagem, se dispor a fazer e precisa se identificar, por exemplo? Qualquer pessoa que pode ter vivenciado uma situação de risco. E ela pode se identificar através de qualquer documentação com foto, né? E vocês têm uma preocupação grande, conversávamos anteriormente, em dar um amparo psicológico para essa pessoa, né? Como que funciona esse trabalho de apoio emocional? Nós temos uma equipe multidisciplinar, partindo de médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Para isso, nesse trabalho prévio que é feito de aconselhamento, que nós chamamos, mas não é dar o conselho, e sim colocar para esse paciente ou para esse usuário se ela está se vendo ou não numa situação de risco. E com isso ela tomar uma atitude ou mesmo uma decisão de se testar como forma de prevenção. E esse apoio é dado basicamente que ela possa se ver nesse risco ou não, né, mediante ao que ela tenha tido de relacionamento ou alguma situação vivenciada. Tá certo, Eliane, eu peço licença agora para mostrar uma reportagem sobre o que pode ser feito imediatamente depois que uma pessoa fica exposta ao vírus. Existe um coquetel de remédios que impede a contaminação. Vamos dar uma olhadinha. No consultório desta infectologista, é comum a presença de pacientes preocupados com uma possível contaminação por HIV. Aqui no consultório, os mais comuns são os casais sorodiscordantes, né? Quando um dos parceiros é soronegativo para o HIV e tiveram uma relação desprotegida ou um rompimento de preservativo. Muitas vezes chegam muito nervosos, ansiosos, tudo. A gente conversa, acolhe esses pacientes e orienta quanto à profilaxia pós-exposição. Ela faz parte do corpo clínico deste ambulatório de especialidades em Botucatu, uma unidade pública de saúde administrada pela FAMESP, que atende casos de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Muita gente vem aqui atrás destes comprimidos. Juntos, eles correspondem ao Truvada, medicamento que pode prevenir a contaminação pelo vírus da AIDS. Ele é receitado apenas para pessoas que foram expostas a uma situação de risco. São acidentes de trabalho em que há risco de contaminação, mulheres que sofreram violência sexual ou casos de sexo desprotegido, quando não houve uso do preservativo ou a camisinha rompeu. O tratamento dura 28 dias e tem que começar entre 2 e 72 horas após a exposição. Seguindo esse protocolo, o risco de contaminação cai a zero. Esses comprimidos só podem ser tomados se forem prescritos por um médico. Apesar de ajudar a evitar a contaminação de pessoas que foram expostas a uma situação de risco, é importante deixar claro que o Truvada não substitui a camisinha. O uso de preservativos continua sendo indispensável. O uso do preservativo é o único método preventivo ainda 100% seguro. O uso de medicações na profilaxia à aquisição do HIV deve ser reservado para populações de alto risco, em que o uso do preservativo acaba tendo problemas. Deixar a camisinha de lado e apostar apenas no medicamento não é uma opção segura. Hoje, qualquer pessoa pode oferecer risco. Não há grupos em que a doença não circule. Hoje em dia não tem cara mais a doença, o HIV, nem nada. Hoje em dia a gente tem que se prevenir o tempo todo. Eliane, esse coquetel de medicamentos ou Truvada, você pode explicar um pouquinho a diferença para a gente? Ele é distribuído aqui em Bauru também? Ele está disponível aqui em Bauru no serviço que nós temos no CTA, onde faz a triagem, mas ele é retirado num serviço de referência chamado Centro de Referência em Moléstias Infecciosas, onde nós temos uma unidade de dispensamento de medicamento e onde tem uns medicamentos antirretrovirais. Esses medicamentos são medicamentos antirretrovirais, que é um coquetel, que nós chamamos, vamos dizer, a população conhece como coquetel,
né? Mas é um conjunto de 3 ou mais medicamentos. No caso do PEP, né, que é pós-exposição, são 3 medicamentos. E esses medicamentos, eles são utilizados para profilaxia medicamentosa, obviamente, nesses casos que foi mencionado na reportagem. O que seria profilaxia, Eliane? Profilaxia é para você evitar a infecção, e você pode até mesmo impedir a replicação viral com eles, nas suas diversas fases, porque você usa 3 tipos de medicamento. Pode ser na fase inicial, ou na outra fase de replicação, na fase em que a célula está tendo que romper, né? E o vírus aí tem oportunidade ou não de se replicar. Então, ele intervém de 3 formas. Mas, no nosso caso, nós usamos esse medicamento para as pessoas sorodiscordantes, como foi falado anteriormente na reportagem. Um dos membros do casal é positivo tem, e o outro não. é negativo. Mas nós somos procurados no CTA e mesmo no centro de referência por rompimento do preservativo no caso de relacionamento com um profissional do sexo ou mesmo com a população de homens que fazem sexo com homens, que a prevalência hoje está em 10,5%. Né? E nesses casos também ele é distribuído? Ele também porque como você viu, ele tem que até 72 horas para iniciar o tratamento e 2 horas depois da exposição. Então tem que ser uma coisa muito rápida, porque nós entendemos que essa profilaxia não é só no caso de um rompimento acidental de preservativo ou mesmo nesse caso desse relacionamento com pessoas com HIV ou profissionais do sexo, quer dizer, com pessoa com alta prevalência de vírus, de exposição, mas também no caso do acidente por material biológico. Nós usamos o mesmo procedimento. Eliane, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Nesp Notícias. Obrigada também. Nesp Notícias volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde e com Lélio Ramos. Tchau!